Olá, nesse vídeo eu gostaria de calcular o limite quando x tende a 1 de raiz quadrada de x menos 1 dividido por x menos 1. Bem, a primeira coisa que você observa é que esse é um limite indeterminado de tipo 0 sobre 0, porque o limite no denominador, quando x tende a 1, é 0, e o limite no numerador, quando x tende a 1, também é 0. Por quê? Porque a gente já viu no vídeo anterior que o limite quando x tende a 1 de raiz de x é exatamente igual a 1. Portanto, o limite quando x tende a 1 de raiz de x menos 1 é exatamente igual a 0. Ok? Então, o limite tanto no numerador quanto no denominador é igual a 0. Portanto, esse é um limite indeterminado do tipo 0 sobre 0. Bem, como a gente vai fazer esse limite? A gente vai tentar reduzir esse limite a limites mais simples, ok? E de fato a gente vai usar uma técnica similar à que a gente utilizou nesse caso aqui. A gente vai também utilizar esse fato de que o limite de raiz de x quando x tende a 1 é igual a 1 para resolver este problema. Bem, como a gente vai fazer isso? Bem, a ideia é a seguinte: considere a função que aparece nesse limite, raiz de x menos 1 sobre x menos 1. Bem, eu vou multiplicar essa expressão em cima e embaixo, o numerador e o denominador, exatamente pelo mesmo número. E esse número vai ser raiz de x mais 1 e raiz de x mais 1. A gente já usou esse truque naquele limite anterior, o limite quando x tende a 1 de raiz de x. Bem, qual é a vantagem disso? Porque aqui em cima, no numerador, aparece um produto notável, seria a menos b vezes a mais b. E o resultado desse produto vai ser a ao quadrado menos b ao quadrado, ou seja, raiz quadrada de x ao quadrado. X tem que ser positivo, portanto isso é exatamente x menos 1 ao quadrado, e 1 ao quadrado é 1. E aqui embaixo fica essa expressão, x menos 1 vezes raiz de x mais 1. Ok? Note que isso não muda a função, porque o que a gente multiplicou aqui é exatamente 1. Isso aqui é 1, né? Por quê? Porque o numerador e o denominador são exatamente iguais, né? Então, c sobre c, não importa quem seja c, é 1. Então, o que está aqui nesse retângulo é 1. Então, isso não muda o valor da função para nenhum valor de x. Ok? Bem, mas qual é a vantagem disso? A vantagem é que agora no numerador aparece x menos 1. E também no denominador. Então, a gente pode simplificar isso, a gente pode cortar esse x menos 1 com esse x menos 1. E a gente obtém 1 sobre raiz de x mais 1. E, portanto, a gente conclui que 1 sobre raiz de x mais 1 é igual a raiz de x menos 1 sobre x menos 1, desde que x seja diferente de 1. Okay? Essa igualdade vale se x for diferente de 1. Note que a função original, essa função aqui, ela não está definida se x for igual a 1. O lado direito, esse lado aqui, faz sentido se x é igual a 1. Então, para essa igualdade ser verdadeira, ambos os lados precisam fazer sentido, em particular, o x tem que ser diferente de 1. Portanto, a gente conclui o seguinte: vamos voltar ao nosso limite original, o limite quando x tende a 1 de raiz de x menos 1 sobre x menos 1 é exatamente igual ao limite quando x tende a 1
de 1 sobre raiz de x mais 1. Por quê? Porque essa função aqui é igual a essa função aqui quando x é diferente de 1. Essas duas coisas são iguais quando x é diferente de 1. Lembre-se que o valor do limite quando x tende a 1 não depende do valor da função em 1. Não depende do que acontece quando x é igual a 1. Aliás, esse lado aqui nem faz sentido quando x é igual a 1. E agora a gente pode calcular esse limite, né? Porque agora o limite no denominador pode ser calculado utilizando o que a gente já sabe, e o limite é diferente de 1. Vamos ver isso? O limite no numerador é muito simples, é o limite de uma constante, é o limite de 1 quando x tende a 1. Isso é claro, a 1, certo? E no denominador aparece o limite quando x tende a 1 de raiz de x mais 1. Ok? Bem, o que vai dar esse limite? No numerador a gente obtém 1 e no denominador aparece o limite. Agora eu vou utilizar que o limite da soma é a soma dos limites, então vai ficar o limite quando x tende a 1 de raiz de x mais o limite de 1 quando x tende a 1. Isso aqui é igual ao quê? Isso aqui é igual a 1 sobre esse limite aqui, a gente já viu, né? A gente viu no vídeo anterior que esse limite é exatamente igual a 1. E o limite de uma constante, quando x tende a 1, dessa constante 1, quando x tende a 1, também é 1. Então vai dar 1 mais 1. E esse limite, é claro, esse número, é claro, é meio. Ok? Portanto, o nosso limite original é meio. Então, o método de resolução desse limite é muito comum. Você usa as propriedades de limite que você aprendeu e os limites anteriores que você já aprendeu para resolver um limite mais complicado. A gente toma esse limite mais complicado aqui e reduz ele a um limite que a gente já conhece, ou a limites mais simples, usando as propriedades de limite. É isso aí.